Olá, bem-vindo ao nosso canal. Agradecemos por escolher nossos audiolivros para acompanhar o seu dia. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E claro, queremos saber, quais livros você gostaria de ouvir aqui? Deixe suas sugestões nos comentários, porque sua opinião é muito importante para nós. Capítulo 4. A intimidade de Harriet Smith em Hartfield logo se consolidou. Rápida e decidida em seus modos, Emma não perdeu tempo em encorajá-la a dizer para visitá-la com frequência, e à medida que a amizade entre elas aumentava, também aumentava a satisfação na companhia uma da outra. Como uma companheira de caminhadas, Emma previu muito cedo o quanto ela poderia ser útil. Nesse aspecto, a perda da Sra. Weston tinha sido importante. Seu pai nunca fora além dos arbustos, onde 2 divisões do terreno lhe bastavam para sua longa caminhada, ou para a curta, conforme o ano variava. E desde o casamento da Sra. Weston, Emma ficara confinada demais. Ela aventurara-se uma vez sozinha até Randalls, mas não era agradável. E uma certa Harriet Smith, portanto, alguém que ela pudesse convocar a qualquer momento para uma caminhada, seria uma adição valiosa aos seus privilégios. Mas em todos os aspectos, quanto mais havia, mais Emma a aprovava e recebia confirmação de todos os seus desejos bondosos. Harriet certamente não era inteligente, mas tinha uma disposição doce, dócil e grata. Era totalmente livre de vaidade e só desejava ser guiada por qualquer pessoa por quem tivesse admiração. Seu apego inicial a Emma era muito amável. Sua inclinação a ter boa companhia, sua capacidade de apreciar o que era elegante e inteligente, mostrava que não havia falta de bom gosto, embora não se devesse esperar a força da compreensão. No todo, Emma estava convencida de que Harriet Smith era a jovem amiga que queria, exatamente algo que sua casa exigia. Uma amiga, tal como a Sra. Weston, estava fora de questão. Não se podia esperar encontrar 2 dessas, e isso ela não desejava. Era um tipo de situação diferente, um sentimento distinto e independente. A Sra. Weston era o objeto de uma consideração que tinha base em gratidão e estima. Harriet seria amada como alguém a quem Emma poderia ser útil. Para a Sra. Weston, não havia nada a ser feito. Para Harriet, tudo. As primeiras tentativas de ser útil foram um esforço para descobrir quem eram os pais dela, mas Harriet não podia dizer. Ela estava pronta para dizer tudo o que estivesse ao seu alcance, mas, sobre esse assunto, as perguntas eram vãs. Emma foi obrigada a imaginar o que bem entendesse, mas nunca poderia acreditar que, na mesma situação de Harriet, não devesse ter descoberto a verdade. Não havia como ultrapassar a barreira de Harriet. Ela ficara satisfeita em ouvir e acreditar no que a Sra. Goddard decidira lhe dizer e não procurou saber de mais nada. A Sra. Goddard, as professoras, as meninas e os assuntos da escola de maneira geral formavam, naturalmente, uma grande parte da conversa, e para seus conhecidos, entre os Martin, da fazenda Abbey Mill, deveria ser a totalidade. Porém, os Martin ocupavam muito de seus pensamentos. Ela havia passado 2 meses muito felizes com eles e agora adorava falar dos prazeres de sua visita e descrever os muitos confortos e maravilhas daquele lugar. Emma encorajava sua tagarelice, divertindo-se com aquela imagem de outro conjunto de seres e desfrutando da simplicidade juvenil que podia falar com tanta exultação do fato de a Sra. Martin ter 2 salas muito boas de fato, uma delas tão grande quanto a sala de estar da Sra. Goddard, e de ter uma criada superior que vivera 25 anos com ela, e de ter 8 vacas, 2 delas Alderney e uma vaquinha Welch, realmente muito bonita, e de a Sra. Martin dizer que gostava tanto dela que deveria chamá-la de sua vaca, e de terem uma casa de verão muito bonita no jardim, onde algum dia, no ano seguinte, todos tomariam chá grande o suficiente para acomodar uma dúzia de pessoas. Por algum tempo ela se divertiu, sem pensar além da causa imediata, mas, quando veio a entender melhor a família, outros sentimentos surgiram. Havia feito uma ideia errada, imaginando que se tratava de mãe e filha, um filho e a esposa do filho, que todos viviam juntos. Mas quando ficou claro que o Sr. Martin, que tinha um papel na narrativa e sempre era mencionado com aprovação por seu temperamento muito afável,
em fazer alguma coisa ou outra era um homem solteiro, que não havia jovem senhora Martin, nenhuma esposa naquele caso, ela suspeitou de perigo para sua pobre amiguinha em toda aquela hospitalidade e bondade, e que, se ela não fosse protegida, poderia ser obrigada a afundar-se para sempre. Com essa ideia inspiradora, suas perguntas aumentaram em número e em significado. E, em particular, ela levou Harriet a falar mais sobre o Sr. Martin. E, evidentemente, não havia antipatia por ele. Harriet estava muito disposta a falar da companhia que ele fizera em suas caminhadas ao luar e em alegres jogos noturnos, e ficara muito satisfeita por ele ser muito bem-humorado e prestativo. Um dia ele havia percorrido 5 quilômetros entre ida e volta para lhe trazer algumas nozes, porque ela dissera o quanto gostava de nozes, e em todas as outras coisas ele era muito gentil. Certa noite, ele trouxera o filho do pastor à sala da casa com o propósito de cantar para ela. Ela gostava muito de canto. Ele mesmo poderia cantar um pouco. Ela acreditava que ele era muito inteligente e que entendia de tudo. Ele tinha um rebanho muito bom e, enquanto ela estava com eles, ele fora mais solicitado por sua lã do que qualquer outro naquela região. Harriet acreditava que todos falavam bem dele. A mãe e as irmãs gostavam muito dele. A senhora Martin dissera a ela um dia, e havia um rubor quando relatou isso, que era impossível que alguém fosse um filho melhor e, portanto, tinha certeza de que, quando se casasse, ele seria um bom marido. Não que ela quisesse que ele se casasse. Ela não tinha pressa alguma. Muito bem, senhora Martin, pensou Emma. A senhora não dorme no ponto. E quando ela foi embora, a senhora Martin teve a gentileza de mandar para a senhora Goddard um belo ganso, o melhor ganso que já vira. A senhora Goddard o havia depenado em um domingo e pedido a todas as 3 professoras, senhorita Nash, senhorita Prince e a senhorita Richardson, que jantassem com ela. O senhor Martin, suponho, não é um homem de informação além do que diz respeito ao seu próprio ofício, é? Ele não lê? Ah, sim, isto é, não, eu não sei, mas acredito que ele já leu um bom tanto. Mas não o que a senhorita fosse dar importância. Ele lê os relatórios de agricultura e alguns outros livros que estão em um dos assentos da janela, mas lê todos eles para si. No entanto, às vezes, em uma noite, antes de irmos para a mesa de cartas, ele lia alguma coisa em voz alta a partir dos extratos elegantes, muito interessante. E sei que ele leu O Vigário de Wakefield. Ele nunca leu O Romance da Floresta, nem Os Filhos da Abadia. Ele nunca tinha ouvido falar de tais livros antes de eu mencioná-los, mas ele está determinado a pegá-los agora, assim que puder. A próxima pergunta foi: que tipo de aparência tem o Sr. Martin? Oh, não é bonito, nada bonito. Eu o achei muito comum no começo, mas não o considero tão comum agora. Ninguém considera, sabe, depois de um tempo. Mas a senhorita nunca o viu? Ele está em Highbury de vez em quando, e com certeza passará todas as semanas a caminho de Kingston. Ele passa pela senhorita com muita frequência. Isso pode ser, e eu posso tê-lo visto 50 vezes, mas sem ter a menor ideia de seu nome. Um jovem agricultor, seja a cavalo ou a pé, é o último tipo de pessoa a despertar minha curiosidade. Os fazendeiros são precisamente a ordem de pessoas com quem sinto que não posso ter nenhum tipo de contato. 1 ou 2 graus abaixo e uma aparência digna de crédito pode me interessar. Posso esperar ser útil para suas famílias de uma forma ou de outra. Porém, um pequeno agricultor não pode precisar da minha ajuda e está, portanto, em certo sentido, tão acima do meu conhecimento como em todos os outros aspectos está abaixo dele. Com toda a certeza. Ah, sim. Não é provável que a senhorita deva tê-lo notado, mas ele a conhece muito bem, quero dizer, de vista. Não tenho dúvidas de que ele seja um homem muito respeitável. De fato, eu sei que ele é, e como tal, desejo-lhe bem. Como você imagina que seja a idade dele? Ele fez 24 anos no último dia 8 de junho, e meu aniversário é no dia 23, apenas 15 dias de diferença, o que é muito peculiar. Apenas 24 anos, isso é muito jovem para se casar. A mãe dele está perfeitamente certa em não ter pressa. Elas parecem muito confortáveis da forma como estão, e se ela fosse se esforçar para casá-lo, provavelmente se arrependeria.
Daqui a 6 anos, se ele pudesse encontrar um bom tipo de moça, no mesmo nível dele, com um pouco de dinheiro, poderia ser muito desejável. Daqui a 6 anos? Cara senhorita Woodhouse, ele teria 30 anos. Bem, e isso é tão cedo quanto a maioria dos homens pode se dar ao luxo de casar-se, esses que não nasceram com uma independência garantida. O Sr. Martin, imagino, tem sua fortuna inteiramente por fazer e não pode, de forma alguma, ter uma vantagem no mundo. Qualquer que seja o dinheiro que ele possa adquirir quando o pai morrer, seja qual for sua parte na propriedade da família, está, eu ouso dizer, toda empregada nos bens, toda empregada no rebanho e assim por diante. E embora com diligência e boa sorte ele possa se tornar rico com o tempo, é próximo do impossível que ele possa dispor de algum valor até lá. Com toda a certeza, assim é, mas eles vivem de um modo muito confortável. Só não tem nenhum lacaio dentro da casa para que não falte nada em outras áreas. E a senhora Martin fala de trazer um menino para trabalhar no curso do próximo ano. Desejo que você não se envolva em situações difíceis, Harriet, quando ele, de fato, se case, isto é, fazendo amizade com a esposa dele, porque embora as irmãs de uma educação superior não devam ser totalmente evitadas, não se pode dizer que ele se casará com qualquer pessoa que seja adequada para ser uma conhecida sua. A infelicidade de seu nascimento deve torná-la particularmente cuidadosa com quem você se relaciona. Não pode haver dúvida de que você é filha de um cavaleiro, e você deve sustentar seu direito a esta posição por qualquer artifício que esteja em seu poder. Ou haverá muitas pessoas que sentirão prazer em degradá-la. Sim, com toda a certeza, suponho que sim. Mas, enquanto venho fazer visitas a Hartfield e a senhorita é tão gentil comigo, senhorita Woodhouse, não tenho medo do que as pessoas possam fazer. Você entende muito bem a força da influência, Harriet, mas gostaria de vê-la estabelecida na boa sociedade e independente até mesmo de Hartfield e da senhorita Woodhouse. Quero vê-la permanentemente bem relacionada, e para isso será aconselhável ter o mínimo de conhecidos questionáveis quanto possível. E, portanto, digo que se você ainda estiver nesta região quando o Sr. Martin se casar, desejo que não se sinta atraída, por causa da sua intimidade com as irmãs dele, a se familiarizar com a esposa, que provavelmente será uma mera filha de fazendeiro sem estudo. Com toda a certeza, sim. Não que eu ache que o Sr. Martin jamais vá se casar com qualquer uma, a menos que ela tenha alguma educação e que tenha sido bem criada. Entretanto, não pretendo posicionar minha opinião contra a sua, e estou certa de que não desejarei fazer amizade com a esposa dele. Sempre terei uma grande consideração pelas senhoritas Martin, especialmente Elizabeth, e devo lamentar muito desistir delas, pois são tão bem educadas quanto eu. Mas, se ele se casar com uma mulher muito ignorante e vulgar, é melhor eu não a visitar se puder evitar. Emma a observou através das flutuações desse discurso e não viu nenhum sintoma alarmante de amor. O jovem tinha sido o primeiro admirador, mas ela confiava que não houvesse outro tipo de apego e que não haveria nenhuma dificuldade séria da parte de Harriet de se opor a qualquer arranjo amigável que Emma pudesse fazer. Elas se encontraram com o Sr. Martin no exato dia seguinte, enquanto caminhavam na estrada de Donwell. Ele estava a pé e, depois de olhar muito respeitosamente para ela, olhou com satisfação sincera ainda maior para sua companheira. Emma não lamentou ter uma oportunidade como aquela de investigação e, andando alguns metros à frente enquanto conversavam, logo se aproximou o suficiente do Sr. Robert Martin. Sua aparência era impecável e ele parecia um homem sensato, mas sua pessoa não tinha outra vantagem. E quando ele era contrastado com os cavalheiros, ela achava que perderia todo o terreno que ganhara na inclinação de Harriet. Harriet não tinha modos insensíveis. Ela havia notado voluntariamente a gentileza do pai de Emma com admiração e encanto. O Sr. Martin parecia não saber o que eram os bons modos. Permaneceram apenas alguns minutos juntos, pois a senhorita Woodhouse não deveria ficar esperando e Harriet então veio correndo até ela com um rosto sorridente e uma agitação de espírito, e a senhorita Woodhouse esperava que reencontrasse o comedimento muito em breve.
E pensar no acaso de encontrá-lo. Que surpresa! Foi uma grande coincidência, ele disse, não ter ido por Randalls. Ele achava que jamais andassem por essa estrada. Ele pensava que nós andássemos em direção a Randalls na maioria dos dias. Ele ainda não conseguiu o romance da floresta. Estava tão ocupado na última vez em que esteve em Kingston que se esqueceu completamente, mas vai amanhã. É muita coincidência que nos encontremos. Bem, senhorita Woodhouse, ele é como a senhorita esperava? O que achou dele? Acha que ele é muito comum, sem atributos? Ele é muito comum, sem dúvida, notavelmente comum. Mas isso não é nada comparado a toda a falta de nobreza. Eu não tinha o direito de esperar muito e não esperava muito, mas não fazia ideia de que ele pudesse ser tão espalhafatoso, tão desprovido de refinamentos. Eu o imaginaria, confesso, 1 grau ou 2 mais próximo da aristocracia. Com toda a certeza, disse Harriet com uma voz mortificada. Ele não é tão nobre quanto os verdadeiros cavalheiros. Eu acho, Harriet, que desde que você passou a conviver mais conosco e esteve repetidas vezes na companhia de alguns cavalheiros tão verdadeiros, deve se impressionar com a diferença que há entre eles e o Sr. Martin. Em Hartfield você conheceu exemplares muito bons de homens bem educados e bem nascidos. Eu ficaria surpresa se, depois de vê-los, você pudesse estar de novo na companhia do Sr. Martin sem perceber que ele era uma criatura muito inferior, e em vez disso, se perguntando como poderia já tê-lo julgado agradável antes. Não está começando a sentir isso agora? Não ficou chocada? Tenho certeza de que deve ter ficado impressionada com a aparência desajeitada e os seus modos toscos, e com a grosseria de uma voz que ouvi ser totalmente não modulada enquanto eu estava aqui. Certamente ele não é como o Sr. Knightley. Ele não tem ares tão bons e uma maneira de andar como o Sr. Knightley. Eu vejo a diferença de forma bastante clara. E o Sr. Knightley é um homem excelente. Os ares do Sr. Knightley são tão notavelmente bons que não é justo comparar o Sr. Martin a ele. Não é comum ver alguém tão cavalheiro como o Sr. Knightley, mas ele não é o único cavalheiro com quem você teve contato ultimamente. O que diz do Sr. Weston e do Sr. Elton? Compare o Sr. Martin a qualquer um deles. Compare sua maneira de se portar, de andar, de falar, de ficar em silêncio. Você precisa ver a diferença. Ah, sim, há uma grande diferença, mas o Sr. Weston é quase um velho. O Sr. Weston deve ter entre 40 e 50 anos, o que torna suas boas maneiras mais valiosas. Quanto mais velha uma pessoa, Harriet, mais importante é que suas maneiras não sejam ruins, e o mais gritante e repugnante se tornam qualquer fala barulhenta, grosseira ou falta de jeito. O que é aceitável na juventude é detestável na idade avançada. O Sr. Martin agora é desajeitado e abrupto. O que ele vai ser quando chegar no momento de vida do Sr. Weston? Não há como dizer de fato, respondeu Harriet com bastante solenidade. Mas pode haver boas suposições. Ele será um fazendeiro completamente grosseiro e vulgar, desatento às aparências, e não pensará em nada além de lucro e perda. Não pensará, de fato. Isso vai ser muito ruim. O quanto os negócios o ocupam já é muito claro a partir da circunstância de ele se esquecer de perguntar pelo livro que você recomendou. Ele estava cheio demais dos negócios do mercado para pensar em qualquer outra coisa, que é exatamente como deveria ser para um homem próspero. O que ele tem a ver com livros? E não tenho dúvidas de que ele prosperará e será um homem muito rico com o devido tempo. E o fato dele ser inculto e grosseiro não precisa nos perturbar. Eu me pergunto se ele não se lembrou do livro. Foi toda a resposta de Harriet, e ela falava com um grave grau de desagrado que Emma achou que o fato poderia ser deixado em segurança por si mesmo. Ela, assim, não disse mais nada por algum tempo. Quando falou de novo, em um aspecto, talvez as maneiras do Sr. Elton sejam superiores às do Sr. Knightley ou às do Sr. Weston. Elas têm mais gentileza. Elas podem ser mais seguramente consideradas um padrão. Há uma sinceridade, uma sagacidade, quase uma franqueza no Sr. Weston,
que todos apreciam, porque há muito bom humor junto dessas características, mas não seriam o suficiente para serem copiadas. Nem o tipo de conduta franca, decidida e dominante do Sr. Knightley, embora lhe sirva muito bem, sua figura, a aparência e situação na vida parecem permitir isso, mas, se algum jovem se dispusesse a copiá-lo, não seria sofrível. Pelo contrário, acho que se possa recomendar a um jovem com segurança que tome o Sr. Elton como modelo. O Sr. Elton é bem-humorado, alegre, prestativo e gentil. Ele parece estar sendo particularmente gentil nos últimos tempos. Não sei se ele tem algum desejo de nos fazer cair em suas boas graças, Harriet, por se esforçar mais em matéria de suavidade, mas me parece que seus modos são mais delicados do que costumavam ser. Se ele não tem alguma intenção, deve ser para agradar você. Não lhe contei o que ele disse sobre você no outro dia? Ela então repetiu alguns elogios pessoais calorosos que havia arrancado do Sr. Elton e então lhe fez total justiça. Harriet corou e sorriu e disse que sempre achou o Sr. Elton muito agradável. O Sr. Elton era exatamente a pessoa que Emma havia escolhido para expulsar o jovem agricultor da cabeça de Harriet. Ela achou que seria uma excelente união e uma que era agradavelmente desejável, natural e provável para que tivesse muito mérito em planejar. Ela temia que fosse o que todos deveriam pensar e prever. Não era provável, entretanto, que qualquer pessoa tivesse se igualado a ela na data do plano, pois se abrigara em seu cérebro durante a primeira noite da chegada de Harriet a Hartfield. Quanto mais tempo ela considerava, maior era seu senso de conveniência. A situação do Sr. Elton era a mais adequada, ele mesmo podendo ser considerado um cavalheiro e sem conexões de pouca importância social. Ao mesmo tempo, não provinha de nenhuma família que pudesse se opor ao berço duvidoso de Harriet. Ele tinha um lar confortável para ela, e Emma imaginava que também uma renda bem suficiente, pois embora o vicariato de Highbury não fosse grande, era conhecido por ter uma propriedade independente. Além disso, Emma pensava muito bem nele como um jovem bem-humorado, bem-intencionado e respeitável, sem nenhuma deficiência de compreensão útil ou de conhecimento de mundo. Emma já havia se convencido de que ele considerava Harriet uma moça bonita, o que ela confiava com reuniões tão frequentes em Hartfield que fosse fundação suficiente por parte dele. E no caso de Harriet, não havia muita dúvida de que a idade de ser preferido por ele teria todo o peso e a eficácia habituais. E ele era realmente um jovem muito agradável, um jovem de quem qualquer mulher não exigente gostaria. Ele era considerado muito bonito e sua pessoa muito admirável em geral, embora não por Emma, pois havia uma falta de elegância nos traços dele que ela não poderia deixar de observar. Mas a garota que poderia ser gratificada por um tal Robert Martin cavalgando pelo campo para levar nozes para ela poderia muito bem ser conquistada pela admiração do Sr. Elton. Capítulo 5. Não sei qual pode ser a sua opinião, Sra. Weston, disse o Sr. Knightley, a respeito dessa grande intimidade entre Emma e Harriet Smith, mas acho uma coisa ruim. Uma coisa ruim. Então o senhor realmente acha uma coisa ruim? Ora, por quê? Acho que nenhuma das duas fará bem algum à outra. O senhor me surpreende. Emma deve fazer bem a Harriet, e, ao lhe proporcionar um novo objeto de interesse, pode-se dizer que Harriet faz bem a Emma. Tenho visto a intimidade das duas com o maior prazer. Como temos opiniões diferentes. Não pensar que elas fazem bem uma à outra. Este será certamente o começo de uma de nossas discussões sobre Emma, Sr. Knightley. Talvez ache que eu tenha vindo com o propósito de discutir com a senhora, sabendo que Weston está fora e que a senhora ainda deve lutar sua própria batalha. O Sr. Weston me apoiaria, sem dúvida, se estivesse aqui, porque pensa exatamente como eu sobre o assunto. Estávamos falando sobre isso ontem e concordando com o quão afortunado era para Emma que houvesse uma garota assim em Highbury, com quem ela pudesse se associar. Sr. Knightley, não permitirei que seja um juiz justo neste caso.
Está tão acostumado a viver sozinho que não conhece o valor de um companheiro, e talvez nenhum homem possa ser um bom juiz do conforto que uma mulher sente na companhia de alguém do próprio sexo, depois de se acostumar a isso pela vida inteira. Posso imaginar sua objeção a Harriet Smith. Ela não é a jovem excepcional que deveria ser uma amiga de Emma. Porém, por outro lado, como Emma quer vê-la mais bem informada, será um incentivo para ela ler mais. Elas vão ler juntas. É o que ela pretende, eu sei. Emma vem dizendo que pretende ler mais desde os 12 anos. Tenho visto muitas listas elaboradas por ela em vários momentos, com livros que ela pretendia ler regularmente, e excelentes listas eram, muito bem escolhidas e organizadas de maneira muito precisa, às vezes em ordem alfabética e às vezes por alguma outra regra. A lista que ela elaborou quando tinha apenas 14 anos, lembro-me de que dava tanto crédito a seu juízo que a preservei algum tempo, e ouso dizer que ela pode ter feito uma lista muito boa agora. Mas já encerrei as expectativas de que Emma adote qualquer curso de leitura constante. Ela nunca se submeterá a qualquer coisa que exija diligência e paciência e uma sujeição da fantasia ao entendimento. Em que a senhorita Taylor falhou em estimulá-la, posso afirmar com segurança que Harriet Smith não fará nada. A senhora nunca conseguiu persuadi-la a ler a metade do que desejava. Sabe que não conseguiu. Eu me atrevo a dizer, respondeu a senhora Weston, sorrindo, que eu pensei naquela época, mas, desde que nos separamos, nunca me lembro de Emma ter se omitido de fazer qualquer coisa que eu desejasse. Não há nenhuma necessidade de reavivar uma memória como essa, disse o Sr. Knightley com sentimento. E um momento ou dois ela fizera justamente isso. Logo acrescentou. Mas eu, que não tive tal charme jogado sobre os meus sentimentos, ainda devo enxergar, ouvir e lembrar. Emma é mimada por ser a mais inteligente de sua família. Aos 10 anos, teve a infelicidade de conseguir responder a perguntas que intrigavam a irmã aos 17. Ela sempre foi rápida e segura. Isabela, lenta e desconfiada. E desde que tinha 12 anos, Emma é a senhora da casa e de todos vocês. Na mãe, ela perdeu a única pessoa capaz de lidar com ela. Ela herda os talentos da mãe e teria se sujeitado a ela. Eu deveria lamentar, Sr. Knightley, depender da sua recomendação se eu tivesse saído da família do Sr. Woodhouse e buscado outro emprego. Não acho que o senhor teria falado uma palavra boa a meu respeito para ninguém. Tenho certeza de que sempre me achou inadequada para o cargo que eu ocupava. Sim, disse ele sorrindo. A senhora está mais bem colocada aqui, muito apta para ser esposa, mas não para ser governanta. No entanto, durante todo o tempo em que esteve em Hartfield, a senhora estava se preparando para ser uma excelente esposa. Pode não ter dado a Emma uma educação tão completa quanto seus poderes parecem prometer, mas estava recebendo uma boa educação dela, no exato quesito matrimonial muito palpável de submeter sua vontade a outro e de fazer conforme lhe mandam, e se Weston houvesse me pedido para recomendar uma esposa, certamente eu teria indicado a senhorita Taylor. Obrigada. Haverá muito pouco mérito em ser uma boa esposa para um homem como o Sr. Weston. Ora, fazendo jus à verdade, temo que a senhora esteja sendo um tanto desperdiçada, com toda a disposição a realizar tarefas, sem que haja nada a ser realizado. Não vamos nos desesperar, no entanto. Weston pode se irritar com a luxúria do conforto, ou o filho dele pode contaminá-lo. Espero que isso não é provável. Não, Sr. Knightley, não preveja inconvenientes dessa seara. Eu não prevejo, apenas cito as possibilidades. Não finjo ter o gênio de Emma para predizer e adivinhar. Espero de todo o meu coração que o jovem possa ser um Weston em mérito e um Churchill em fortuna. Porém, Harriet Smith, nem comecei a falar sobre ela ainda, pois a considero o pior tipo de companheira que Emma poderia ter. Ela não sabe nada sozinha e olha para Emma como se esta soubesse de tudo, além de uma bajuladora em todos os aspectos e tanto pior, porque é submissa. Frequentemente sua ignorância é lisonjeada. Como Emma poderia imaginar que tem alguma coisa para aprender, quando Harriet está apresentando uma inferioridade tão deliciosa?
E quanto a Harriet, vou me aventurar a dizer que ela não tem nada a ganhar pela amizade. Hartfield só a deixará deslocada em todos os outros lugares aos quais que ela pertença. Ela só ficará refinada o suficiente para se sentir desconfortável entre as pessoas cujo nascimento e as circunstâncias seriam companhias mais adequadas. Muito me engano se as doutrinas de Emma dão alguma força de espírito ou tendem a fazer uma menina adaptar-se racionalmente às variedades de sua situação na vida. Dão apenas um pouco de polimento. Ou eu confio mais no bom senso de Emma do que o senhor, ou estou mais ansiosa pelo seu bem-estar atual, porque não posso lamentar a amizade. Como ela estava bonita ontem! Oh, prefere falar da pessoa dela do que da mente? Muito bem, não vou tentar negar que Emma seja bonita. Bonita, diga belíssima pelo menos. Consegue imaginar algo mais próximo da beleza perfeita do que Emma inteira, rosto e silhueta? Não sei o que posso imaginar, mas confesso que raramente vi rosto ou silhueta mais agradáveis para mim do que nela. Mas sou um velho amigo parcial. Olhos como aqueles, os verdadeiros olhos cor de amêndoa, e tão brilhantes, feições regulares, semblante aberto com uma tez. Oh, um rubor cheio de saúde e uma altura e tamanho tão bonitos, um corpo tão firme e ereto. A saúde, não apenas em seu viço, mas em seus modos, em sua cabeça, em seu olhar. Às vezes se ouve falar de uma criança como sendo o retrato da saúde. Pois bem, Emma me dá a ideia de ser o retrato completo da saúde adulta. Ela é a amabilidade em si, não acha, Sr. Knightley? Não encontro defeitos na sua pessoa, respondeu ele. Acho que ela é tudo o que a senhora descreve. Amo olhar para ela e acrescentarei este elogio. Não a considero pessoalmente vaidosa. Tendo em vista o quanto é bela e parece estar pouco preocupada com isso, e sua vaidade é de outra natureza. Senhora Weston, não devo falar da minha antipatia por Harriet Smith, nem no meu medo de prejudicar a ambas. E eu, Sr. Knightley, sou igualmente firme em minha confiança de que não está fazendo nenhum mal a elas. Com todas as pequenas falhas, a querida Emma é uma excelente criatura. Onde veremos uma filha melhor ou uma irmã mais gentil ou uma amiga mais verdadeira? Não, ela tem qualidades em que se pode confiar, nunca levará ninguém ao erro e não cometerá deslizes duradouros. Então, no que Emma erra uma vez, ela está certa 100 vezes. Muito bem, não vou mais atormentar a senhora. Emma será um anjo e eu guardarei minha acidez para mim mesmo até que o Natal traga John e Isabela. John ama Emma com uma afeição razoável e, portanto, não cega, e Isabela sempre pensa como ele, exceto quando não está bastante assustado com as crianças. Tenho certeza de que eles compartilham da minha opinião. Eu sei que todos vocês a amam muito para serem injustos ou indelicados, mas me perdoe, Sr. Knightley, se eu tomo a liberdade. Eu me considero, o senhor sabe, como tendo um pouco do privilégio do discurso que a mãe de Emma teria tido. A liberdade de insinuar que não acho que qualquer bem possível possa surgir da intimidade de Harriet Smith ser uma questão de muita discussão entre vocês. Por favor, desculpe-me, mas suponho que qualquer pequeno inconveniente possa ser apreendido dessa intimidade. Não se pode esperar que Emma, responsável por ninguém além do próprio pai, que aprova perfeitamente a amizade, ponha um fim nisso, desde que seja uma fonte de prazer para ela. Há tantos anos que minha prerrogativa é dar conselhos que o senhor não pode ser surpreendido com este pequeno remanescente do cargo. Nem um pouco, declarou ele. Agradeço-lhe muito por isso. É um conselho muito bom e terá um destino melhor do que seus conselhos frequentemente encontraram, porque será atendido. A senhora John Knightley alarma-se com facilidade e pode ficar infeliz com a irmã. Fique satisfeita, disse ele. Não vou levantar nenhum protesto. Vou manter meu mau humor para mim mesmo. Tenho um interesse muito sincero em Emma. Isabela não parece mais minha irmã. Nunca despertou um grande interesse. Talvez não tão grande. Há uma ansiedade, uma curiosidade no que é possível sentir em relação a Emma. Eu me pergunto o que será dela. Eu também me pergunto, disse a Sra. Weston com carinho. Muito.
Ela sempre declara que nunca se casará, o que, é claro, não significa exatamente nada. Mas eu não tenho ideia se ela já viu um homem de quem gostasse. Não seria uma coisa ruim para ela direcionar grande paixão a um alvo apropriado. Gostaria de ver Emma apaixonada e com alguma dúvida de que fosse correspondida. Isso lhe faria bem. Porém, aqui não há ninguém que a faça se apegar e ela raramente sai de casa. De fato, parece haver muito pouco no momento para tentá-la dobrar sua resolução, disse a Sra. Weston, como bem pode ser. E enquanto ela está tão feliz em Hartfield, não posso desejar que esteja formando qualquer apego que criasse tais dificuldades da parte do pobre Sr. Woodhouse. Não recomendo o matrimônio para Emma, embora eu não tenha a intenção de menosprezar esse estado civil, asseguro-lhe. Parte do que ela pretendia era ocultar alguns pensamentos favoritos de sua autoria e da do Sr. Weston sobre o assunto, tanto quanto possível. Havia anseios em Randalls sobre o destino de Emma, mas não era desejável que eles suspeitassem, e a tranquila transição que o Sr. Knightley logo fez para o que o Sr. Weston pensa do tempo, teremos chuva, convenceu-a de que ele não tinha mais nada a dizer ou a supor sobre Hartfield.